Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IMPCast, o podcast que fala sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje estamos aqui no Congresso Mais Informação, Mais Inclusão que ocorre em Formosa, no estado de Goiás. E o nosso objetivo aqui, gente, é levar informação. Então se inscreva no canal, clique, comente, compartilhe, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E hoje eu tô aqui com convidados super especiais, que são Gabriel e Caio Bertin. Meninos, muito obrigada por estar aqui hoje falando com a gente. O prazer é todo meu de estar aqui falando com você, viu? O prazer é todo nosso, né? É verdade. Caio, como foi pra você saber que seu irmão era autista? Bom, primeiro, deu um certo medo no começo. Como minha mãe sempre fala nas palestras dela, a gente não fazia ideia do que era autismo. Então, a gente pensava justamente as coisas de filme. Ou ele era um super gênio que batia o olho e sabia matematicamente todas as equações do universo. Mini Sheldon. O Mini Sheldon. Ou ele, era do tipo que ia ficar se balançando no canto da sala e tal. Só que a gente acabou descobrindo, depois de muitas noites de estudo. Eu lembro que, assim, durante alguns meses, toda vez que eu olhava meus pais, eles estavam estudando sobre autismo, tentando entender o que era, procurando estudos, procurando direitos, principalmente, na parte da minha mãe, né? Ela queria saber como que funcionaria para o Gabriel as leis, ele sendo diferente do... nessa nova fase da vida dele. Sim. E... Bom, eu tinha, 13 anos? Eu tinha 13 anos quando eu descobri, então... Desde pequeno eu pedia para os meus pais um irmão mais novo, eu orava para Deus por um irmão mais novo. Você se arrepende? Alguns dias. Mas quando ele nasceu, quando a gente descobriu esse diagnóstico, eu pensei, mesmo sendo novinho, eu pensei, bom, eu sou o irmão mais velho, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ajudar ele. Eu tenho que saber o que é autismo, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Legal. Eu não tinha consciência ainda do que exatamente era o autismo, mas com aquele quartinho de brincar, aquelas terapias, eu sabia que eu podia ajudar daquela forma. Então Legal. A gente ficava horas brincando com aquilo, né, Gabriel? Verdade. Não, eu lembro que no quartinho de brincar, eu ficava de 3 a 4 horas todos os dias brincando. Eu brincava com a minha mãe, aí às vezes o Caio chegava para poder brincar também. À noite, quando meu pai chegava do trabalho, juntava ele, os quatro se juntavam naquele quartinho. Legal. A gente se livrou da sala de jantar para fazer aquele quartinho. Ah, mas por que você fez isso? É questão de prioridades. É melhor ter uma mesa para as pessoas que forem visitar poderem comer ali, ou é melhor ter um quartinho de brincar para o seu filho poder se desenvolver e aí ficar na cozinha, que tem uma mesa de 2 lugares, ou comer no colo. Verdade. É verdade. É questão de prioridade, né, Gabriel? Exatamente. Gabriel, e você era muito pequititinho, você já reconhecia algumas dificuldades? Olha, dificuldade eu não sei se eu tenho mais do que eu vou falar aqui, mas é que eu não sabia me comunicar quando eu era petitico. Mas eu não conseguia fazer amigos, porque eu não falava nem 10 palavras que a minha mãe conseguisse entender. Sim. Eu também brincava que você falava gabrianês, né? Porque assim, ele não falava palavras aleatórias. Tinha padrões de fonética, tinha entonações diferentes. Então, assim, para alguém, né, que não fosse do Brasil, que olhasse ele falando, provavelmente pensaria que era uma língua de verdade. Porque Sim. Ele falava de um jeito assim tão... desenvolto, né? Com tanta autoridade que a gente falava, nossa, a gente que não tem inteligência suficiente para entender, ele tá... no nível superior. E eu diria que é uma língua de verdade mesmo que eu tava falando. Só que de uma forma totalmente embolada, uma forma totalmente rápida, que eu conseguia entender o que eu falava, mas ninguém conseguia. E aí começou a dificuldade na comunicação, que também trazia dificuldade em fazer amigos, dificuldade de falar com a família. Exato. Isso te deixava irritado? Muitas vezes. E tanto também que eu não sabia apontar. Então eu pegava na mão da minha mãe e levava para as coisas que eu precisava, né? Eu não sabia falar mamãe, água, ou mamãe, eu quero água. Eu pegava na mão dela, ia até o filtro que tinha lá em casa e aí ela entendia que eu queria água. E olha só, você tinha quantos anos? Você lembra mais ou menos? Eu acho que uns
3 anos e meio, 4 estourando. E aí depois começou a vir essa comunicação funcional ou você ainda... A comunicação mais... Que Como todo assim? mundo consegue entender, que você tinha ali a língua do Gabriel, e depois, com quanto tempo você conseguiu se comunicar que as pessoas conseguissem entender que era o água? Eu acho que é em torno de uns 5, 6 anos. Legal. Enquanto isso, você estava tentando se comunicar e a família tentando entender. Exatamente. Que dilema. Que Eu acho dilema. que tem um pouco menos, Gabriel, do que 5. Calma, 5, 6 anos você tá falando até você começar ou quando você tinha 5, 6 anos? Como assim? Não, que você falou, ela perguntou quanto tempo você demorou pra começar a falar. Não. Com 5 e 6 anos eu já comecei a conversar. A falar mais... O interessante é que quando ele começou a treinar isso, na forma e tudo mais, era quase como se ele tivesse... como eu posso explicar? Sabe aqueles cães que tem um botão que cada palavra significa uma coisa? Sim. Ele conhecia várias palavras, sabia o significado delas, só não que sabia onde colocar, né? Exatamente, ele ainda não tinha desenvolvido a coesão entre as palavras, tipo formular uma frase. Então ele soltava várias palavras que a gente conseguia entender o sentido dela junto. Mas porque foi até que relativamente rápido dele aprender as palavras e o que elas significam. Só que aí para desenvolver essa forma dele conseguir passar a informação de forma fluida, aí já demorou um pouco mais. Tanto que até hoje em dia você adora as frases prontas, né, Gabs? Amo. Caio, você vendo as dificuldades do seu irmão, você tinha medo de alguma coisa que ele pudesse sofrer quando crescesse? Com certeza. Minha mãe, ela gosta de falar que ela vê o meu olho brilhar por 2 coisas. Legal. Que é a primeira pelo meu irmão e a segunda pelo meu hobby favorito, que é RPG, basicamente. Não, pra você ter ideia, o Caio pode ficar à noite jogando RPG com os amigos dele. É motivador pra ele. Exatamente. Aí eu tenho que aproveitar, né? O trabalho, a noite que eu consigo jogar é sagrada. Ele é CLT, tadinho. Aproveita enquanto você não é. Isso Amém. mesmo. Mas, assim, eu sempre dei uma importância muito alta pro Gabriel, assim, tanto na parte de eu cuidar dele, quanto poder ajudar ele nessas coisas da vida. Eu lembro um evento que, tipo, ficou muito claro, assim, que antes, assim, eu tinha consciência, não, eu cuido dele e tal, mas ficou muito claro pra mim o quanto ele é importante, porque, assim, eu normalmente sou um cara muito racional. Um cara, tipo, muito dificilmente eu tenho emoções muito acentuadas, assim, eu fico com muita raiva, isso, aquilo. Acontece vez ou outra, né, inflexibilidade mental. Sim. Mas, assim, nunca é nada demais. Só que eu lembro um dia que a gente tava viajando. Nossa, acho que eu sei o que é. Sabe, do Catri? Sei, essa história mesmo. Era um tipo de resort, assim, adventista e tal. E aí o Gabriel chegou lá no quarto chorando e o peito dele, que tava sem camiseta, tava sangrando, tava com os arranhões, assim. Aí, tipo assim, eu fiquei desesperado. Falei, Gabriel, o que aconteceu tal? E ele chorando, eu fiquei lá, acalmei ele e tudo mais. Aí ele contou pra mim que um garoto tinha, tipo, que ele tava brincando no parquinho e tal, um garoto tinha subido em cima dele. E ele falou, não, sai e tal, não quero. E ele começou a arranhar o garoto. Aí eu falei, Gabriel, mas e o pai dele não tava lá? Aí o Gabriel, tipo, ele não sabia dizer e tal. Aí eu falei, não, beleza, você vai me apontar quem é esse menino. Aí eu fui até o parquinho, aí eu falei, Gabriel, quem que é? Aí ele falou, foi aquele menino ali. Aí eu cheguei esse menino e falei, cadê o seu pai? Tipo assim, eu tava bravo, eu tava sentindo que eu tava bravo. Aí ele falou, não, sei lá o quê. Eu falei, eu não quero saber, onde tá o seu pai? Aí ele apontou assim pro pai. Aí eu peguei o moleque, eu levei até o pai dele. Falei, olha, seu filho subiu em cima do meu irmão tava falando pra ele sair, tava falando pra parar. Ele começou a arranhar meu irmão, olha o peito dele, tá sangrando por causa disso. Aí eu sei que, eu acho que foi a maior raiva que eu já senti na minha vida com a reação do pai. Sim. Ele olhou assim, poxa filho, não pode machucar a amiguinha. Poxa, né? E ele voltou a jogar. Aí eu fiquei possesso nessa vez. Nossa. Porque o pai não fez nada. Aí eu virei assim pro pai, eu apontei na cara dele assim, é o seguinte, você cuida do seu filho. Porque se meu irmão chegar aqui arranhado, machucado de novo por causa do seu filho, eu vou meter porrada em você e no seu filho. Eu não tô querendo saber a idade dele, não tô querendo saber a sua idade. Se você não cuidar do seu filho, eu cuido dele. Eu sei que assim, eu fiquei muito bravo. Eu não necessariamente concordo, assim, provavelmente eu não ia bater na criança, mas eu ia meter porrada no pai, eu não quero saber. Mas eu sei que, assim, até de lembrar disso eu sinto uma certa adrenalina. Que meu avô e minha avó, eles chegaram lá e falaram, não, cara, você não pode falar que vai bater criança. Eu falei, vó, eu não quero saber. Se alguém machucar o meu irmão, eu não me importo quem seja, eu vou bater.
Sim. Eu posso ir pra delegacia, mas eu vou levar esse cara no mínimo pro hospital. Porque eu fiquei muito bravo mesmo. Te assim. trouxe um... Me trouxe uma raiva, assim, um instinto até primal, assim, de cuidar do meu irmão. Como assim, primal? Primal é algo que tá primitivo, Instintivo. instintivo. Isso. Ah, Sabe? que bom que o cara tem o instinto de me cuidar. Ah, gente, vocês são sensacionais, de verdade. Porque, assim, é igual que o Gabriel tava falando lá em cima, né? A gente se ama e briga o tempo todo também, né? Na mesma intensidade. A gente se ama e se odeia do mesmo jeito. Gabriel, sua mãe falou que vocês brincavam muito num quartinho de brinquedo. Me conta sobre isso. Como eu já tinha falado antes, que meus pais se livraram da mesa de jantar para poder fazer meu próprio quartinho de brincar. E lá eu tinha um monte de brinquedo, tipo um monte. Eu lembro que tem um cantinho, né, naquele quarto que tinha um armário que era só caixa cheio de brinquedo. Uma caixa só de Hot Wheels, uma caixa só de brinquedo do Sonic, do Super Mario. Só uma observação nisso, de quem que era a maioria dos brinquedos. Mais da metade dos brinquedos era tudo do Caio. Tá vendo, gente? Isso são irmãos. Ele herdou a maioria dos meus brinquedos. Sem De brincadeira. tudo, na Vocês têm verdade. quanto tempo de Roupa, diferença? brinquedo, até 10 videogame 10 também. anos. 10 anos eu cuidei bem dos meus brinquedos, porque quando ele nasceu ele herdou tudo. Caixa de Lego, carrinho da Hot Wheels, os trocentos bonecos lá que eu tinha, né? Os videogames também. Videogames também. Olha só. E aí vocês passavam praticamente um período grande lá, né? Exatamente. Brincando em família. Com o irmão, com a mãe, com o pai. Às vezes de 3 a 4 horas eu ficava com a minha mãe todos os dias. Aí às vezes chega o meu pai de noite pra poder brincar, às vezes chega o meu irmão também pra poder brincar junto. Às vezes cola todos os 4 no quartinho pra poder brincar também. Legal. E eu amava, porque aquilo é uma brincadeira. E terapia boa é brincadeira divertida. Caio, como foi pra você receber o diagnóstico do Gabs? Bom, eu recebi o diagnóstico do Gabs, aquela meio que mesma pergunta, né? Sim, no começo. sim. Mas assim, você sentiu que, eita, vou ter que mudar? Vou ter que ir atrás de informação? Vou ter que cuidar? Eu senti principalmente essa questão de querer... como que eu poderia ajudar ele, entende? Porque, assim, né, eu sou o mais velho da minha geração da família. E o Gabriel é o segundo mais velho. Então, eu nunca tinha tido uma interação com uma criança mais nova, nunca tinha tido que cuidar de mais alguém, assim. Eu sempre fui... Eu era, como minha mãe gosta de falar, o reizinho daquela época, porque era só eu, meus tios, meus avós, tudo. O Caio é o primo / irmão mais velho de toda a nossa turminha. Geração, né? Exato. Então, principalmente eu queria saber como que eu podia ajudar ele. Porque como ele tem uma condição diferente, eu não poderia, digamos que... Quer dizer, não poderia não, mas não seria o suficiente o cuidar padrão. Eu ter que ensinar ele de um jeito diferente. Eu ia ter que ajudar ele de um jeito diferente. Então, eu acho que nessa época eu recorria muito aos meus pais, que estavam estudando muito sobre o assunto. Legal. E eles sempre me davam um resumo. Tipo, por exemplo, minha mãe chegava assim, olha, a gente vai fazer essa brincadeira com ele, pra ele aprender as texturas, então a gente vai aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Aí nessa outra brincadeira a gente vai mostrar, sei lá, progressão pra ele. Então a gente vai mostrar as histórias, e aí ele vai ter que arrumar aqui na ordem e tal. Quando ele acertar alguma coisa a gente fala parabéns e tal. Quando ele errar, a gente mostra o porquê que ele errou. Mas eu acho que pra mim principalmente foi isso. Foi um pouco do medo, da falta de conhecimento de como que eu podia ajudar ele. Legal. E essa pesquisa, né, de o que eu podia fazer pelo meu irmãozinho. Legal. Por assim dizer. E você? Agora o bichinho tá grande. Agora ele que é o irmãozinho, mas só de tamanho. Ai. Caio, e você recentemente recebeu o diagnóstico. Você tem altas habilidades e recebeu o diagnóstico de TEA. Isso. Eu tenho altas habilidades, diagnóstico de TEA nível 1 e TDAH do tipo desatento, que é basicamente o TDAH mental. Quer dizer que não foi uma grande surpresa lá em casa, porque ao longo dos anos, conforme o Gabriel crescia, a gente descobria mais sobre o autismo, minha mãe olhava pra mim o tempo todo e falava, Caio, o autista da casa é o Gabriel.
para com isso. Olha! Quando eu ficava, tipo, fazia inflexibilidade Sim. e tal. Ela nunca tinha percebido nada em mim, porque, como a gente disse, basicamente, o que era o jeito que a gente identificava o autismo era pelos prejuízos que eles causavam ao longo do desenvolvimento. E por causa das outras habilidades, eu não tive prejuízo nenhum. Então, minha mãe nunca percebeu isso. E depois, né, que eu recebi o diagnóstico, ela chegou comentando várias coisas com a psicóloga. Eu lembro quando, ainda fazendo os testes, né, com essa psicóloga, porque foi a terceira psicóloga. Porque a primeira e a segunda não conseguiram identificar o autismo, justamente por conta das altas habilidades. Então elas não conseguiram ver os prejuízos aparentes. Mas a maioria, quer dizer, maioria não, 100% das minhas interações sociais, elas não são naturais. São treinadas, estudadas, por assim dizer. E as primeiras psicólogas não perguntaram nada sobre isso. E tipo assim, eu não sabia. Sei lá, ela te perguntava e respondia. Então ela falou, cara, você tem dificuldade pra fazer amigos? Eu falei, não. Quando na verdade, né, com essa outra psicóloga, ela foi destrinchar. Ela falou, você tem dificuldade? Eu falei, não. Ela falou, então você tem muitos amigos? Eu falei, não. Eu não tenho dificuldade. Quando eu quero fazer amigos, eu faço. Mas normalmente eu não quero. Pra mim já basta 4 amigos ali que eu confio e acabou. Pode falar. Eu só vou interromper porque o que eu acho que foi interessante, porque... qual que é o nome da pessoa que faz... Não o nome da pessoa que fez seu diagnóstico, mas o nome da profissão. Psicóloga? Eu acho que sim. A psicóloga que fez o diagnóstico do Caio, ela tem autismo e altas habilidades. Então eu acho que isso é bem interessante. Facilitou, né? Facilitou porque ela se identificou ali, né? Ela sabe que tem esses dois. Então ela pode ter feito a mesma coisa. Ela pode ter feito as mesmas perguntas que ela tinha respondido pro Caio, né? Ótimo. Exato, e foi basicamente isso. E essa terceira psicóloga, porque depois da primeira e segunda a gente já tinha meio que desistido quase. Minha mãe, ela sempre falava, né, que eu era autista por causa de N coisas. Depois, quando eu fiz o teste, ela ficou surpresa porque eu gabaritei todos os requisitos. Olha. Que ela nunca tinha percebido. Tipo, tanto que depois ela falou assim, ela falava com a psicóloga, não, que eu nunca tive que ensinar pra ele fazer as coisas na escola, depois ele já vai pra casa, beleza. Ela falou, mas Carla, você não ajudava ele a fazer lição? Não. Você ensinou ele falar? Não. Por conta das altas habilidades, né? Ela falou, não, eu nunca tive que fazer nada pra ele. Tanto que quando o Gabriel começou a ter as dificuldades, pra minha mãe foi muito uma novidade. Porque ela nunca parou pra pensar nessas coisas. Tanto que a minha mãe, ela falou até de... que a psicóloga... Porque minha mãe, ela falava uma coisa que eu fazia e ela começava a justificar, porque em casa isso é normal, que a gente faz isso aqui. A psicóloga falou, Carla, para de explicar. Sua casa não é uma casa típica. Sua família não é típica. Para de tentar justificar as coisas. Sim. Então, foi basicamente isso. E tudo começou justamente, essa terceira tentativa, para procurar alguém mais especializado nas altas habilidades e autismo, foi justamente por causa de uma conversa com a minha mãe. Eu não lembro como começou a conversa, mas basicamente ela falou, tipo, Caio, se você tivesse que descrever quem é o Caio, como você descreveria? Aí eu falei, depende. Ela falou, ué, como assim depende? Eu falei, depende com quem eu tô. Aí ela começou a olhar assim, como assim depende com quem você tá? Eu falei, bom, de acordo com quem eu tô, eu me comporto de forma diferente, eu uso um vocabulário diferente, minhas, né, expressões corporais mais são diferentes, então depende, né, o que é pra situação. Aí ela ficou me olhando assim, aí ela não conseguia entender, assim, ela ficou meio desacreditada. E a gente conversou ali por horas e horas e horas, até que ela chegou, tipo, na conclusão, assim, tipo, que ela percebeu, e eu também, que todas essas interações sociais até então são muito que eu tinha, eram muito treinadas, muito roteirizadas. Toda vez que eu conversava com alguém, depois eu fazia uma recapitulação da conversa para ver se eu tivesse respondido tal coisa, para onde que eu poderia levar a conversa. No final da conversa, em que nível eu tô com a pessoa, tipo, se eu tô mais próximo, mais distante, qual tipo de relação que eu tenho com ela, o que eu posso pedir para ela, o que ela pode me oferecer, enfim, coisas do tipo. Então você fazia tipo uma análise da sua conversa? Basicamente. Fazer uma análise. Caraca. Até antes de conversa, essas coisas. Caio do céu, você é mais gênio do que eu pensava. Ai. Gabs, e como foi pra você receber essa informação que seu irmão também estava no espectro?
Pra ser sincero, pra mim não foi surpresa nenhuma. Já era óbvio que o Caio era autista também. Olha, tá vendo? Também, com tanto de palestra que eu já fiz, com tanto que a minha mãe já falou, eu já encaixei as peças dos creba-cabeça, né? Aham. E eu já descobri que o Caio era autista também. Você já tinha diagnosticado seu irmão, então, é isso? Eu só queria ver até onde o Caio iria pensar que era só altas habilidades, ou só TDAH, ou altas habilidades e TDAH, mas autismo eu sabia que ele tinha. Olha, tá vendo? Olha só, eu já tava se reconhecendo ali, Caio. Caio, Gabriel, sua mãe, já estão ali, seu pai, todos envolvidos, palestras, movimentação de levar informação sobre autismo, sobre inclusão, sobre direitos. Você também pensa em seguir, fazer palestras, levar informação sobre a sua condição, sobre como você se desenvolveu e se desenvolve? Bom, toda a família já está envolvida nisso, né? Então eu acho que é quase um passo natural que eu também comece a estudar mais, a fazer palestra sobre o assunto. Porque tanto nas palestras do Gabriel, ele fala, olha, eu não sou um especialista, eu não estudei isso, então eu vou trazer a minha convivência. Porque o que mais tem por aí é gente que estudou autismo e que tá falando a ciência do autismo. Só que uma coisa que, assim, eu sempre agi muito desse jeito com o Gabriel. E, assim, meus avós já, tipo, às vezes reclamavam, meus pais às vezes reclamavam, mas eu nunca deixei de agir dessa forma. Hoje em dia, o autismo ele é muito infantilizado. E eu acho isso totalmente errado, porque, olha o tamanho da criança. Isso não é mais uma criancinha. Isso não é mais... É modo de falar. Mas, assim, Então, já está na adolescência. Já está na adolescência, exatamente. Ele começou a assistir os mesmos filmes que eu assisto, ele tá jogando as mesmas coisas que eu jogo, entende? Então, assim, ele vai virar um adulto. Querendo ou não, ele vai virar um adulto. E eu nunca quis tratar ele... Eu nunca peguei leve com ele, por assim dizer. Já tem muita gente que... Irmão. Exatamente. Exato. E você também pegou o leve de acordo com a minha idade, não por causa do autismo, né? Exatamente. Eu não queria tratar ele como se ele tivesse algum tipo de fraqueza, como se tivesse algum tipo de... Algo que... De inabilidade. Inabilidade. Né? Ele tinha as dificuldades dele, como todo mundo tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. Minha mãe mesmo fala que eu tenho mais dificuldade social do que ele agora. Então, eu sempre quis tratar ele assim, de forma que eu acho justa, entendeu? Então, eu nunca fui de ficar passando a mão na cabeça dele, nunca fui de ficar, coisinha, tal, tratando que nem criancinha, bebê e tal, porque eu acho isso muito errado, porque depois ele cresce, o mundo não vai ficar passando a mão na cabeça dele. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante... nesse aspecto, principalmente, a gente não infantilizar. Ele tem consciência do que ele faz. A gente... Às vezes. E quando você faz coisa errada, eu aponto assim, fez coisa errada. Mas uma coisa que, estão começando a falar agora. Autismo não é uma coisa que nasceu esses dias. Que nem o câncer. Não é que o câncer começou a aparecer nos últimos anos. Não. Ele existe há séculos, há milênios. Só que antes as pessoas não sabiam identificar, entendeu? Então não é que os índices de autismo estão aumentando agora. As pessoas só estão conseguindo captar eles agora, exatamente. Então, é muito mais fácil captar em crianças, que é o caso agora, só que a quantidade de adultos autistas que tem por aí é extremamente grande. A quantidade de pessoas que só se achavam estranhas, diferentes, não entendiam, só justificavam, tipo, não, eu sou assim e pronto, acabou. É muito grande. Sim. Então, assim, pra mim não foi um baque tão grande descobrir que eu sou autista, porque eu já tava nesse meio. Sim. Mas eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro que, olha, tem um número alto de crianças autistas, mas é porque os adultos não estão fazendo o teste. Entendeu? Isso. Então, essa convivência adulta do autismo eu acho muito importante. Que eu pretendo, no futuro, fazer palestras sobre diagnóstico tardio, né? Ótimo. Principalmente. E também eu gostaria de fazer sobre altas habilidades com autismo. Ótimo. Porque aí fica mais difícil ainda, né? De conseguir identificar. Sim. E o pior, na minha opinião, o pior de tudo dessa combinação dos dois
é porque as dificuldades estão todas na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Então as pessoas não conseguem ver fisicamente você ali gastando muita energia pra se autorregular. Sim. Uma coisa que minha mãe nunca percebeu, que é um traço clássico do autismo, eu fico assim com o dedo. Sempre que eu tô andando na rua, eu fico assim. fazendo Sempre que eu isso tô andando na rua... E outra também é que quando às vezes você tá com eu também fico desse jeito às vezes na rua. E também eu percebo que quando você tá concentrado, eu não sei como é que eu vou explicar, mas você fica fazendo barulho com a saliva aqui na garganta. Eu tenho essa mania. Olha, o irmão já tá percebendo alguns comportamentos aí. Eu tenho essa mania de, tipo, ficar mexendo o ar, assim, na boca, que faz um barulho. Aham. Mas, enfim, aí nessa parte gera muito cansaço mental, principalmente, porque alguém que tem altas habilidades, normalmente as pessoas já consideram que, tipo, não, ela é muito inteligente, ela tem que se dar bem, ela é boa nisso, aquilo. E, tipo, eu ficava extremamente cansado depois que tinha excursão da escola, palestra, interações sociais em geral, assim. O Gabriel tava dormindo na mesa, eu tava capotado assim do lado, basicamente, porque a gente fica cansado, nós dois. A bateria social, né? Exatamente, só que... Eu lembro Vocês que devem sair, por exemplo, de um ambiente desse exauridos, exaustos. A gente dorme no carro voltando. É verdade. E eu lembro que teve um evento que eu fui, que foi na hora do almoço até bem tarde da noite. Que aí eu já tava bem cansado no comecinho da noite. Que, mãe, minha bateria social acabou, eu quero dormir, eu quero voltar pro hotel. A minha mãe tentando me recuperar. Tipo, a minha mãe gosta de falar que pra crianças, dá o celular pra criança se não tem outra escolha. Em caso de emergência, use. É isso. É sobre E aí, isso. E aí ela me deu o celular pra eu ficar jogando um pouquinho. Não que isso tenha resolvido, mas foi uma forma de eu Você. tentar carregar mais um pouco da minha bateria. Poder descansar a mente, né? Porque Exato. no joguinho você não precisa ficar se concentrando em como vai falar com as pessoas, e ficar olhando a cara delas, e ficar fazendo um sorrisinho falso, e tal. Fingir que conhece uma pessoa que você nem lembra o nome. Acontece Nossa, muito Caio, das não me festas. fala isso. Quase metade das pessoas que eu encontrei em evento, eu não lembro de onde eu vi ela. Por isso que você tem que evitar ao máximo falar o nome dela. Nossa, que saudade de você! É verdade. Nossa, quanto tempo, essas coisas. Né, Gabs? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, eu tô assim impressionada por vocês ter esse lugar de fala, né? Do autismo, do diagnóstico tardio, de altas habilidades, mascarar o diagnóstico de TEA, né? Essa dificuldade desse diagnóstico, né? De toda essa trajetória de desenvolvimento que a família proporcionou para vocês. Fico muito feliz. E vocês são irmãos, assim, incríveis, porque vocês se tratam, de fato, como irmãos típicos. Não tem aquela coisa de, o Gabriel... É tipo, cara, vamos ali, vamos fazer e tal, e as coisas vão acontecendo. Tipo, vamos jogar o Smash lá, né? Que Smash Tem o não próprio faz- diálogo. A gente tem nossa própria conversa. Vamos jogar alguma coisa? Sei lá, o que você quer jogar? Legal. E não tem essa de, como que é, evitar a frustração da derrota. Não, quando perde a gente faz popopó pro outro. Não, é que eu odeio a música da Galinha Pintadinha. Aí ele fica cantando pó. Aí depois quando você ganha, você fica assim, ó, meia hora no meu ouvido. Tá não é? vendo? Meninos, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente, com o público aqui de casa que está nos assistindo. Muito obrigada. Obrigado a gente. Exatamente. Né, Gabs? Gente, fiquem com a gente que vai ter mais uma convidada, que eu vou dar um spoiler. É a mãe dos meninos. Carla Bertin vai estar daqui a pouquinho com a gente. Fiquem aí acompanhando.